Muito bem, bom dia, bem-vindos mais uma vez ao Saúde e Bem-Estar Podcast, iniciando o último mês do ano e também do nosso podcast, primeira temporada, né, Rosana Costenaro, bem-vinda. Olá, Camila! Bom dia a todos, bom dia a quem está nos acompanhando em todas as nossas redes sociais. A gente está começando mais um podcast e falando já sobre calor. A gente já vem sentindo nessa mudança na nossa temperatura e já falando de verão, de férias escolares. Também tem toda a criançada em casa e a gente precisa ter uma atenção redobrada, é isso, né, Camila? Exatamente. É um assunto bem diferente, né, dos demais que nós já abordamos por aqui e nós estamos recebendo com muito carinho a doutora Roselaine Prestes, médica pediatra, já é bastante conhecida da nossa audiência em 107.7 FM, né? Mas hoje aqui conosco em imagens também, doutora, para o pessoal te conhecer, quem não te conhece, né? A pediatra da Júlia Berguete Xavier, que é a nossa produtora, que é apaixonada pela PED dela, né? E hoje está conosco para nós conversarmos a respeito desse assunto, muito assunto, né, pela frente aí, bastante doutora, assunto. sobre essa pauta que nós estabelecemos para hoje. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. E sendo convidada pela Júlia mais ainda. Olha aí, é obrigatório vir agora, viu só, Júlia? Antes da gente começar o papo aqui, só quero relembrar que nós estamos com alguns presentinhos para os nossos internautas. Então, se você quiser participar aqui das nossas lives, manda um oi pra gente, pede aí a tua dúvida, você vai concorrer a essa necessaire da tua Rádio Alvorada e também tem uma camiseta da tua Rádio Alvorada 65 anos. Então, manda aí a tua participação, que no final aqui do nosso podcast a gente traz o nome dos sortudos. Combinado? Legal, combinado. Então, vamos aguardar aí a participação de todos. Bem, é como nós falamos nas férias, né, da criançada em casa, mas não é só em casa não, né, doutora? A gente vai para a praia, a gente vai para o balneário, a gente vai para a piscina, para o clube. Tudo isso exige uma série de cuidados, né? E aqui fora do ar você já deu a primeira dica, assim, ó. Pode repetir aí para quem está agora na nossa companhia. O que eu acho, assim, as férias, obviamente, a gente sai da nossa rotina habitual, é muito importante, é importante para as crianças, é importante para as famílias, né? Tem que ter essa folga. Cada vez mais as crianças estão sendo exigidas em função de atividades que fazem não só na escola, atividades extracurriculares, né? Então é importante essa parada, né? Dar uma revisada em todas as coisas. As crianças precisam um descanso, precisam o carinho dos pais, dos avós, dos tios, das dindas, de todos, né? Passear um pouquinho Passear também. um pouco, sair da sua rotina, mas também é importante uma manutenção de uma certa rotina nas férias, tá? Preciso dormir às 10, a Rosana me pediu, não precisa dormir às 10, mas também não podemos dormir às 4 da manhã, eventualmente vai dormir às 4 da manhã, juntou toda a primaiada, vamos dormir na casa da avó, vamos dormir às 4 da manhã, ótimo, não há problema pijama, nenhum. Né? As crianças gostam de fazer. Exatamente, né? Mas o importante é que isto não seja, hoje eu vou dormir às 4, amanhã eu vou acordar às 2 da tarde. Então, é importante que haja uma manutenção de uma rotina de férias. Eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã para estudar, às 6:30. Eu não preciso acordar às 6:30, eu posso acordar às 8, às 9 ou às 10. Mas, se eu acordar ao meio-dia todos os dias, a minha alimentação já vai ficar prejudicada. Então, a gente já entra em outro assunto que é muito frequente no consultório, né? Que é, como é que eu faço para não tá comendo bem? Daí, o que? Acordou ao meio-dia. Não vai ter fome. Sim. Né? Até ter fome umas 2 da tarde. Então, não almoçou, já vai comer um monte de porcaria, aquelas 2 horas. Só lanche, né? Isso faz muito mal também, né? Às vezes tem umas porcarias, eu vou chamar de porcarias lá, né? Guardadas no armário da mamãe e do papai, a criança está em casa com tempo ocioso, vai lá, busca essas porcarias para se alimentar, né? Exatamente, por quê? Porque não está fora da rotina. Então, é importante ter uma certa rotina, né?
para conseguir aproveitar também melhor essas férias, né? Até porque é um tempo curto, mas pode causar alguns estragos, né? Isso. Hoje a gente tem bastante crianças com problema de colesterol em função dessa alimentação que não está correta, né? Então não há necessidade da gente criar um problema tão cedo, né? A gente pode postergar isso. Criança Então, com colesterol. Criança com colesterol, triglicerídeos. A gente tem uma alimentação hoje muito com processados, né? Todas essas questões, a bolachinha, o salgadinho, né? Tudo isso, o próprio sorvete que vem, ele vem com muita gordura hidrogenada. Então, acaba que essa alimentação produz mais, é uma alimentação que produz mais, deixa um colesterol mais elevado. E no verão, você sabe que aumenta muito o consumo, especialmente de sorvete. Tem que ter uma atenção redobrada aí dos pais, né? Não é todo dia. Isso, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tudo equilibrado é interessante, tá? Então, assim, é claro, mas no inverno não vai comer sorvete. Não vai, né? Mas não precisa ser uma coisa de todo dia, né? A questão da gordura, a questão do excesso de açúcar. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com essa questão alimentar. Estamos com uma dificuldade muito grande de fazer as crianças comer frutas. Por quê? Porque em função da dificuldade. Até ontem a minha sobrinha, eu falando com ela, que tem uma colega que leva fruta, eu disse, tu tem que levar fruta também. Mas a fruta não fica boa, ela me justificando, tem 7 anos, me justificando que a fruta não ficaria boa, porque afinal a fruta fica 2 ou 3 horas na lancheira antes do lanche. Eu disse, mas então, quem sabe, levamos uma banana, que a gente pode ser descascada na hora, né? Ela já não gostou muito da solução, né? Por quê? Porque Ela viu que tem solução. Isso, Talvez exatamente. Então, exatamente. Então, assim, é importante a gente tentar estimular. Então, assim, agora é uma época, assim, vai comer um pouquinho pior, vamos tentar compensar, daqui a pouco fazer um picolé mais saudável, um sorvete mais saudável. Bate rapidinho, gente, uma dica aqui, ó, dica da Rosana agora. Você pega uma melancia, tá? Corta, pica ela, coloca no liquidificador, né? Tritura ela e põe ela nas forminhas de picolé. Gente, é delicioso. As crianças amam, minha filha ama e é super natural. Então, assim, é uma maneira fácil de você fazer. É rapidinho. Até incluir as crianças no preparo, às vezes é legal, né? A Joana ama, é isso que ela gosta, né? De fazer bagunça na hora ali, aí derruba tudo, a gente, né, respira fundo, né? Mas eu acho que até esses também. momentos são importantes, Sim, claro. né? Então, eu digo essa questão, assim, dessa participação deles, né? Outra coisa também, a gente tem sempre uma rotina muito corrida durante o trabalho, tudo, horário de escola, né, as atividades que eles têm. Então, é importante nas férias a gente tentar incluí-los na nossa rotina, né? Para conseguir, vamos fazer um preparo, vamos preparar picolé. Por quê? Porque às vezes tu vai dar o picolé prontinho, não fica tão saboroso. Mas esse eu ajudei a preparar. Eu quero até oferecer para as outras pessoas. Pode até não gostar tanto, mas vai, né? Isso, porque fui eu que fiz. Né? Exatamente. Né? Então, assim, aproveitar todo esse momento juntos, né? Para eles terem essas histórias para contar depois. Agora, doutora, o tempo ocioso da criança, porque a gente fala assim, durante esse período escolar, a criança tem muita atividade, como você comentou, né? Tem a escola, às vezes tem atividades extracurriculares, faz inglês, faz, sei lá, escolinha de futsal, enfim. Aí chega nesse período de férias, tudo para. E aí essa criança fica com um tempo ocioso. E aí ela não sabe exatamente o que fazer. E aí, esse tempo de tela acaba preocupando muito os pais, não é mesmo? É importante, né? É claro, hoje a gente não pode fugir essa coisa assim de... eu não vou deixar, não vai... Não, nem é bom os pais falarem, né? Porque todo mundo vai deixar. Então, isso é uma coisa que vai acontecer, todo mundo está sendo exposto a isso, não tem como a gente fugir disso. O que a gente precisa é organizar isso, tá? Eu combino às vezes com meus pacientes assim, vamos colocar um timer de 20 minutos, certo? Então, você coloca um timer de 20 minutos. Quando deu esses 20 minutos, termina o que tu está fazendo ali. Obviamente, tu não vai parar no meio de um vídeo, tu não vai parar, né, no meio de alguma coisa, mas termina o que tu está fazendo. Eu disse, sai, dá uma respirada, toma uma água,
tenta dar uma controlada nisso. Por quê? Porque é importante. A gente vê pela gente, às vezes você está no celular procurando uma coisa ou outra e quando você vê, passou 30 minutos e você nem viu que passou. Então, é importante ter essa noção do tempo, né? Só que eu também não posso dizer para a criança, não, tu não pode usar celular, tu não pode usar tela e senta aí no sofá, fica aí sem fazer nada. Então, a gente precisa arrumar umas atividades para essa criança. Tá aí o ponto, né? Exatamente. Então, acho que nessa hora é uma questão de você ter uma rede de apoio, né? Não só familiar, como de outros pais, porque estamos todos no mesmo barco, né? Então, assim, então vamos combinar. Olha, nós estamos em 4 ou 5 pais. De repente, daqui a pouco, vamos combinar 2 ou 3 vezes na semana, vamos se encontrar, alguém vai ficar responsável, leva, busca, organiza, que alivia para quem, né? Para quem está precisando, né? Resolve um problema e também dá um pouco de qualidade para essas crianças, assim. Vamos brincar de outra coisa. Porque normalmente as crianças gostam muito de brincar. Só que são muito solitárias. Exato. Então fica desagradável eu brinco sozinho um dia, eu brinco 2, no terceiro já não tenho mais ideia, os pais continuam trabalhando. Então acho que isso é uma ideia interessante, né? Vamos para o clube. Então tá, quem consegue vai para o clube, a mãe que consegue vai para o clube, vou ficar responsável por 2 ou 3. Acho que isso é importante, né? Fora que quando você tira de casa, você melhora a questão da atividade física dessa criança. E a interação com outras crianças, com outras pessoas, Exatamente, né? Também sair um pouquinho. Isso, então é importante isso, que seja um pouquinho diferente, né? E por eles estariam todos os dias com algum encontro, algum compromisso, alguma coisa. Muitas vezes os pais não conseguem dar conta, né? Mas eu acho que isso também faz parte da questão das férias. Agora, você falou do clube, né? A gente fala agora de piscina. As crianças que têm acesso fácil à piscina, a gente também tem que ter alguns cuidados relacionados com piscina, sei lá, com açude, com rios, né? Às vezes leva num balneário onde tem um rio. Então, assim, que cuidados a gente pode ter? Então, assim, eu acho que é super importante isso, tá? A criança, o quanto antes puder ser ensinada a nadar, eu acho que é essencial. Quem frequenta piscina, quem frequenta qualquer outro lugar com água, eu acho que é super importante. A criança não pode ficar desassistida na água. Então, assim... porque, por exemplo, a nadar numa piscina, ok, Isso. mas num mar, às vezes saber nadar não vai adiantar. Mas eu até piscina eu tenho meus receios. Claro. Por quê? Porque muitas vezes a criança pode cair nessa piscina, ela pode se assustar, não conseguir dar conta, e a supervisão é muito importante. Então, assim, as brincadeiras das crianças também. Por quê? O que acontece? Eu vou lá, eu vou brincar, começa a se empurrar, se puxa, vai. Então, assim, tem que ter uma supervisão, porque acidentes acontecem, tá? Acontecem quedas, a criança pode cair, bater a cabeça, perder a consciência. A criança pode realmente estar ali brincando, se assusta, começa a se afoga um pouquinho, uma coisa que seria super simples de resolver e fica um problema grande, né? Então, assim, é super importante que a criança não fique sozinha, tá? O que eu acho? A criança mesmo em casa, está na piscina de casa, eu vou buscar alguma coisa em casa para essas crianças, não deixe a criança dentro da piscina nessa hora. Sai aqui fora, espera, 3 minutinhos eu tô de volta, tá? É muito importante esses cuidados, porque daí com esses cuidados as coisas não acontecem, né? Nós estamos falando de evitar afogamentos, Isso. Né? Aspirar a água, até... Isso. Mas pode dar uma otite, outras problemas. Isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Especialmente com a frequência, né? Vai todo dia na piscina. Então, assim, uma queixa das mães assim, mas só mergulha. Não existe, as crianças mergulham. Então, se a criança não for mergulhar, ela não pode ir para a água, porque ela não tem tu dizer, tu entra e tu não mergulha. Não vai acontecer isso, não, né? Daí não. Então, as otites externas, normalmente, elas são bem frequentes, muito mais frequentes no verão, né? Então, tentar, quando sai da piscina, tenta secar o ouvido, assim, não precisa usar cotonete, mas usar uma toalhinha, tenta
secar, né? Às vezes a criança tá ali, eles mesmos batem um pouco, isso ajuda a tirar aquela água, né? Mas eu quero falar mais uma coisa sobre a questão da piscina, sobre a piscina cercada. Acho que é super importante a proteção da piscina quando não se está na piscina. Tá? Isso em todos os... Né? Uma piscina que seja protegida, né? Tu tem criança, principalmente criança pequena, que não tem noção do perigo. Né? Isso é uma coisa bem importante. Durante o restante do ano, inclusive. Exatamente, sempre. Né? Para que se evite aí os acidentes, exatamente. Né? E doença de pele também, né? A água, principalmente em clubes, Isso. praias. O que acontece? A gente tem muitas alergias no verão, muitas dermatites, né? Às vezes por contato. A própria dermatite atópica que a criança tem, que na nossa região, o que acontece? Todo mundo com a pele bastante clara, né? Então, a maioria da população com a pele mais clara sofre muito mais, né? Então, o sol, ele causa uma alergia. O excesso de suor, ele pode causar uma alergia. Né? Verdade. E o cloro da piscina também, que ele é necessário para o tratamento, mas ele também pode causar alergia, né? Então, o que é importante? Saiu da piscina, toma uma duchinha, passa uma água no corpo para tentar tirar aquele restinho de cloro que tem, né? A questão da proteção solar também é importante, né? Então, as crianças precisam usar protetor solar adequado para a sua idade, né? Então, existe normalmente até os 2 anos os babies, né? Então, Solar Baby, que é uma linha boa a partir dos 6 meses, que se usa antes, é complicado, né? Então, assim, a partir dos 6 meses, usa uma linha Baby. Ele é uma linha menos alergênica. O próprio filtro solar pode dar alergia, mas ele é menos alergênico. Por quê? Porque ele tem uma proteção mais física. É aquele protetor solar que tu passa e 5 anos depois tem protetor solar ainda. Porque ele é grosso, tu espalha, Sim, a criança difícil, fica né, de espalhar. Isso, é difícil de passar, mas aquele é o ideal para o bebê. Olha tá? só. Por quê? Porque ele é mais espesso. Ele é mais espesso porque a proteção é mais física, realmente é onde você passar. O outro protetor, e o infantil e o adulto, ele já tem uma proteção além da física, ele tem menos física e mais química. Tá? Então, ele protege, mas é mais com mais química. Então, por isso que ele dá mais alergia. Por isso que é diferente os tipos de proteção de protetor. Né? E aquele spray pode ser usado, especialmente na praia, né? Tu tá lá com a criança cheia de areia no corpo inteiro. Isso. Às vezes tu não quer ficar passando muito creme, o sprayzinho ajuda. Embora tenha que também espalhar o spray, né? Isso, mas é bem interessante o spray. Eu acho que ele é ótimo. Só cuidar que seja passado uniforme. Sim. Né? Então é importante porque às vezes a gente passa de e saber, fica uma listrinha ali no meio que a gente esquece. E fica difícil de saber, mas apesar que aparece, é branquinho mesmo também? O não, spray? tem uns transparentes. Ele é transparente, difícil, hein? O importante é quando cuidado. vai fazer uma aplicação numa ordem. Então eu passo para não... Tipo uma pintura. Isso, exatamente. Uma ordem imaginária. Isso aí. Para aqui. Eu passo de cima para baixo aqui e eu vou fazendo as Seria laterais. mais, de repente, para... o adequado, me parece. Passa o tradicional e depois reforça com Isso, o spray. reaplica, exatamente. Reaplica Então, o spray, assim, o bom seria o quê? Aplica o protetor antes de sair de casa. Isso. Porque daí não tem areia, não tem nada. Então, aplica o protetor, ele já vai dar aquele período que a gente precisa. O ideal seria uns 15 a 20 minutos de aplicação para depois se expor ao sol. Então, aplica o protetor em casa e aí na praia ou na piscina reaplica. Uma coisa importante é o corpo estar seco para poder fazer essa reaplicação, principalmente do spray. Porque eu vou passar o spray, se o corpo está molhado, acaba escorrendo. Não vale de nada, né? E isso vai acabar perdendo, né, essa proteção. Nós falávamos antes da alimentação e agora da piscina. Eu tinha uma raiva quando eu era criança, porque a mãe não deixava eu ir na piscina logo depois de comer. E tá certo isso? Tá certo. Mãe, tá certo. show. Vamos explicar, Foi doutora, bem. por favor. Vamos explicar. O que acontece? Nós temos a circulação sanguínea do nosso organismo, né? E a gente sempre tem prioridades no nosso organismo. Então, eu tenho primeira prioridade ao nosso cérebro. Então, ele é sempre o mais bem irrigado, é o que sempre vai ficar. É o último que vai sofrer se houver alguma falta, certo?
Aí eu tenho que escolher, né? Então, por exemplo, quando eu me alimento, eu preciso de sangue para o meu estômago funcionar, meu intestino funcionar, para que essa digestão seja feita durante este período, tá? E é direcionado uma questão mais de um aporte vascular maior para que o intestino, o estômago façam a função dele durante aquela horinha, uma horinha ali. Beleza. Fez tudo ótimo. Isso quer dizer que os meus músculos, eles vão sofrer. Por quê? Porque eu não estarei tão bem irrigado nesse horário. A partir do momento que eu faço uma exigência muscular, eu vou para a piscina, eu vou nadar, eu vou fazer um esforço, opa, eu preciso agora me manter bem, porque eu tenho que estar saudável, tenho que estar ali ativo para manter o meu organismo nadando. Então, eu preciso tirar o sangue desta parte da digestão e direcionar os músculos. Então, vai faltar, tá? Então, pode ser que a digestão não seja bem feita, pode ser que fique meio ruim, fique meio o estômago meio cheio, mal-estar, né? Refluxo, de repente. Exatamente. Então, são essas coisas, é para se evitar isso, tá? E vai morrer se for... Não, não vai, entende? Né? Criança sempre tem uma digestão melhor, mais rápida, tudo. Não vai precisar ficar 3 horas, né? Quanto tempo você acha, doutora, que a criança deva esperar? Almoçou agora. Quanto tempo vai poder ir na piscina? Porque a gente tem que ficar segurando, você sabe, é difícil. Isso. O ideal, no mínimo, 1 hora. Então, almoçou, fica 1 hora ali sossegado. O que acontece também no horário do almoço? É a questão do sol, né? É o horário. Há quem diga que é o melhor sol do mundo, 15 minutos do meio-dia. Mas e a vitamina D, que diz que é nesse horário? É isso aí. Então, assim, em termos de absorção de vitamina D, é o melhor horário. Mas eu não preciso de 2 horas de sol, 15 da minutos, né, das 13 às 15 horas, né, do sol, para absorver. Então, assim, 10 a 15 minutos, né? Porque uma insolação também, né? Causa alguns prejuízos. Exatamente. Então, Quais assim, são os sintomas principais da insolação? Normalmente, assim, o que acontece? A criança, né, depois, a insolação normalmente vem acompanhada de uma queimadura, né? Então, assim, tu tem a queimadura, tu tem perda de líquido do teu organismo, tu pode ter desidratação, tá? Tu vai ter toda a questão física da dor, né? Tu pode fazer queimaduras de 1º e 2º graus, que são muito dolorosas, e que a gente tem algumas medicações para usar, mas é pouca coisa, porque o organismo tem que regenerar aquela pele, e isso vai levar, às vezes, 7, 10 dias, né? Principalmente quando é mais criancinha, né? Pele é muito isso, mais... a pele bem mais sensível, né? Então, por isso que é importante. Então, a questão, eu vou almoçar, eu volto para a piscina, tem 2 fatores. Então, muitas vezes a gente usa isso. Tu acabou de almoçar, não pode ir para a piscina. Para tentar também segurar as crianças longe do sol, tá? Então, assim, se puder ter na própria piscina um guarda-sol, ou que essa piscina tenha um pouquinho mais de sombra, é bem interessante. Bem interessante. Né? Eu vou fazer uma pergunta. Você falou de hidratação, que é super importante. E para a criança sair da piscina, às vezes, é difícil de tirar. Sim. Né? Quer ficar 1 hora, 1h30. E aí, até nesse final de semana, minha sobrinha me perguntou assim, Dinda, né? Por que a minha mão fica assim, cheia de marquinha? Doutora, vamos explicar aquelas marquinhas, murchinhas? Isso, né? A gente tem, né, os hormônios do nosso organismo e tem o hormônio antidiurético. Então, o que acontece? Até a gente pode notar, tu entra na piscina, dali a pouco, vou ter que sair no banheiro. Né? Tu tem, como tu tá mais leve ali dentro da piscina, esse organismo, ele tira um pouquinho a água da tua pele, de dentro do teu vaso e passa para os rins para filtrar, né? Então, tu acaba... A própria pele. Isso aí, desidrata mais a pele. Então, por isso que é importante a hidratação durante esse período, né? Em função dessa questão desse hormônio. Então, é importante que se mantenha uma adequada hidratação, né? E com um líquido adequado. O que é o mais adequado para tudo? A água, né? Então, assim, a gente tem sucos naturais, são saudáveis,
tem vitaminas, mas em termos de hidratação, ele vai precisar da água para complementar. Por quê? Porque ele tem açúcar. O açúcar muitas vezes pode não ser adicionado, mas tem o açúcar da própria fruta. Então, você precisa complementar com água. A água, então, é indispensável. Sim. Suco de caixinha é muito ruim. Então, assim, eu tenho suco de caixinha, mas aqui ele diz que ele é feito com néctar da fruta. Se a gente for ler aqueles componentes, é de chorar. É melhor nem comprar. Exatamente. Então, assim... compra a fruta e faz um suquinho ali, melancia. Gostei da melancia, vou aderir. O próprio refrigerante. Então, assim, dá para usar refrigerante zero, diet para criança, não tem problema. Porque hoje em dia a gente está com um problema do excesso de açúcar. Mas tem todo aquele adoçante. Tudo bem, mas no outro tem todo aquele açúcar. Então, assim, é melhor não tomar. Claro, mas se for tomar, pode ser usado um refri diet, um refri zero, né? E sempre complementado. Por quê? Por exemplo, uma Coca-Cola tem um pouquinho de cafeína. E isso faz com que tu tenha essa ação antidiurética. Então, vai fazer mais xixi, vai perder mais líquido ainda. Então, tu não te hidrata o suficiente. Né? E as viroses? Ixi, agora sim a gente vai ter papo, hein? Porque sempre acontece, é todo ano, né? Você vai falar com alguma pessoa que recém voltou da praia e a mãe diz assim, olha, seguinte, nós estamos lá para se divertir e no fim toda a família voltou de lá com uma virose danada ou a gente não conseguiu às vezes nem aproveitar a praia. Às vezes quando é no início, às vezes chega e adoece logo no início. Baita praia. Realmente bem complicado, né? Então, assim, a gente já está tendo alguns casos esse ano, né? O que acontece? A gente tem mutação viral, por isso, assim, mas eu pego todo ano. Esse vírus, ele vai mudando. Só que não é o mesmo. Né? Não é o mesmo, né? O rotavírus, as crianças são vacinadas, as crianças pequenas, né? Então, assim, eles já têm uma proteção, mas é para um vírus. Né? Existem N vírus que causam isso, né? Mas tem vacina, atenção. A vacina super importante, é feita nos bebês, né? Nos 2 e nos 4 meses, né? E é uma vacina que tem que ser feita neste período. Ela não pode ser, está no calendário. Ela não pode ser feita depois, tá? Então, tem que ser feita bem ali no início, nos 2 e nos 4 meses, né? Mas o que é importante? Quando a gente sai, né, da nossa rotina, tentar não inventar demais, né? Então, assim, principalmente com a questão alimentar, ter cuidado com o que se come, onde se come, né? Então, por exemplo, a gente sai, não tô afim de cozinhar, eu vou pro restaurante. Ter cuidado com a conservação desse alimento no restaurante, tá? Principalmente em restaurante de praia, que às vezes é calor, coloca um buffet lá de manhã, às vezes a gente vai almoçar mais tarde, chega lá, o buffet tá desde as 11 horas, às vezes a gente vai chegar às 3 horas para almoçar. Então, assim, é importante ver como é feita a conservação desse alimento, né? Principalmente a questão de água. Então, o que é o ideal? Eu tô na praia e daí eu vou comprar água na praia. É complicado, né? A gente fica, às vezes, meio questionando a origem dessa água. Então, é bom, vamos fazer um coolerzinho ali, vamos levar, né, umas águas de casa que a gente sabe, né? Comprar a água, não tomar água de torneira, principalmente no litoral, que é mais complicado, né? Esse tipo nós sentimos a diferença no cabelo. Exatamente. Né? Na praia, exatamente. No banho. É muito perceptível para mim, pelo menos. Exatamente. Né? Muda bastante. Então, assim, acho que é importante isso, né? Ficou em dúvida, vamos ferver essa água. O sabor não fica tão bom, mas a gente tem certeza que não vai estar contaminado, né? A fervura, ela elimina as bactérias, né? E os vírus que tem ali. Então, isso é uma coisa importante. Para bebê, então, isso é de suma importância, porque o bebê, ele desidrata muito fácil, né? Tem que tomar muita água. Isso, muita água e uma água de boa qualidade. Tá? Então, outra coisa que é importante, né, para os bebês, agora me lembrei da questão da praia, né? O bebê não pode ser exposto a esse sol absurdo, tá? Então, assim, eu tinha o hábito, a gente é recém-casado, vamos para a praia às 10 horas, ficamos até às 4, numa boa, tá? Adulto,
Não é o adequado, mas pode fazer. Agora, uma criança, um bebê, não pode ficar exposto a tantas horas de sol, né? E principalmente a esse sol, né? Que a gente sente que é um sol muito forte. Então, assim, mesmo com uma proteção solar, com tudo. Ah, mas está embaixo do gazebo, está embaixo do guarda-sol. Mesmo assim, porque tu tem o reflexo da areia. Eu acho impressionante, né? Como esse reflexo é realmente perceptível. Você pode, em nenhum momento, você sair ali da barraca onde tu tá. Isso. Mas mesmo assim, tu vê que tu pegou uma cor que tu já se bronzeou ali só em função desse reflexo. Exatamente. Agora, antes da gente continuar aqui com o nosso papo, já foi meia hora de conversa aqui Nossa. voando, né? Deixa eu mandar aqui uns alôs pro pessoal que nos acompanha nas nossas redes sociais, na nossa live. Ana Onaiser, excelente doutora Roselaine. Obrigada, Ana. Que bom dia, a Neuci mandando pra gente, a Marinês também mandando bom dia, falando que esse assunto da alimentação agora nas férias é muito importante. A Giovana também falando que todos esses assuntos agora para as férias escolares são muito importantes. A Eliane, bom dia para essa queridona doutora Rose. O pessoal tem muito carinho Eliane, por você. Obrigada. Também a Eliane mandou aqui, adoramos muito ela, beijinhos, da Poliana Fortunati. Tu lembra da Poliana? Sim, a Poli é um amor. Beijos, Poli. Então, pessoal que pode continuar mandando recado pra gente, ó, tá lá na tela também, ó, doutora. Sim. E você pode pedir suas dúvidas pra gente, que vai estar aqui concorrendo aos nossos presentinhos. Tem uma camiseta aqui da tua Rádio Alvorada, dos 65 anos, e uma necessaire também, que no final do programa a gente vai trazer aqui os sortudos, combinado? Essa camiseta aqui nós não ganhamos, viu? É exclusiva para os ouvintes. Exatamente. A nossa é só. diferente, Olha essa que aqui é chique. bonita. Eu queria uma branca, mas não. Isso, só abre para aí os pro pessoal ouvintes. ver, Camila. Só para os ouvintes, é muito bonita. Linda mesmo. As canecas também, viu, pessoal? É só para vocês. É, tem isso. Nós não olha ganhamos. só. Agora, ainda falando sobre viroses, então, vamos elencar, doutora, alguns cuidados, então, para o pessoal que vai sair de férias agora, vai para a praia, vai para um balneário. Então, vamos elencar, assim, isso aqui não pode faltar. Vamos lá, vamos resumir. Além da água. Certo. filtrada. Então, assim, o que a gente tem que cuidar? Então, nós precisamos cuidar da água, da questão da alimentação, a lavagem das mãos, né? E também a questão do lugar onde se está, né? Então, assim, por exemplo, conforme as praias, a gente sabe que tem praias que são, né, que tem mais contaminação, em que não tem cuidado com o esgoto, tudo que são mais propícias a isso, né? Então, às vezes, quando vai com criança, daqui a pouco um lugar mais afastado, um lugar mais tranquilo, com menos quantidade de pessoas, seja mais adequado, né? Sempre é interessante, além da água também, a questão do sal, né? Então, assim, a criança que coma alguma coisinha salgada, né? Porque a gente precisa repor, além da água, os sais minerais. Então, é legal. importante isso também, Olha só. né? Quando a criança começa com sintoma, aquele sorinho caseiro é uma coisa ruim, né? O sabor não é tão bom, mas ele é bem interessante para hidratação também, quando a criança está com a própria virose. Vamos relembrar como é que faz o sorinho, doutora? É uma colherinha de sal, uma colher maior de açúcar e 200 ml de água, tá? Dá para comprar esses com sabor que tem. Tem. E esses dias eu vi um vídeo bem interessante de uma médica americana, ela falando que lá eles fazem tipo geladinho. Que legal. Então, eles fazem tipo geladinho e dão para criança. Então, achei muito interessante. Para hidratar. Olha Olha aí. melancia. Adorei. Isso, Adorei. então assim, ó, dá para pegar esses com sabor e tu fazer, como mesmo você falou, faz na forminha do gelo ali, faz um picolézinho. Então, isso é bem interessante, tá? Não precisa usar na rotina. Não é tão ruim. Mas Eu quando a já criança... tomei. quando a criança Tem agora tá ruim... água de, tipo, tem sabores como coco, por exemplo. que- Isso, tem até uns de guaraná, as crianças isso, gostam. Então, assim, é interessante esses sabores, assim, né? Eu acho que é interessante isso para
para ser mais Previne? palatável. Ele não vai prevenir, ele vai prevenir a desidratação, mas não vai prevenir a virose. Isso que eu ia dizer, não é Que o profilático, por vírus, exemplo. né, doutora, Não. tá no ar, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem esses probióticos que existem, assim, que a gente pode usar para reposição. Começou com sintoma, início de diarreia, já pode iniciar com esses probióticos, já pode iniciar com a reidratação oral, né, com o soro, com isso. Por quê? Porque tu previne a desidratação, né? Então, além de tudo, tu tem muitas vezes essa infecção deixa a criança debilitada, ruim, inapetente, então ela não consegue comer, né? Outra preocupação, o que que eu faço porque não está comendo? Não adianta a gente forçar, tá? Então, tem que usar uma medicação para parar o vômito, se o vômito estiver associado, para que a criança se sinta melhor e aí ela consiga ao menos ingerir líquido. Não dá para a gente forçar essa questão, nós vamos forçar, eu preciso, eu estou oferecendo o tempo inteiro tudo. Não adianta, né? Sempre seria melhor evitar o leite nessas horas, mas muitas vezes é só o que a criança está aceitando. Então, reduz a quantidade, oferece ainda um pouquinho, né? Tudo que for oferecer, reduza volume e quantidade. Né? Então, assim, ele pediu um mamar e eu dei um mamar. Dei uma mamadeira de 200 ml. Não tem, eu sempre digo, é bate e volta, né? Então, não. Então, vamos dar 100 ml. Toma ali um golinho, né? Porque isso vai fazendo com que o estômago, quando tem virose, ele fica meio paralisado. Tá? Então, ele diminui a peristalse, que a gente chama o movimento dele para fazer a digestão. Então, assim, a criança toma 200 ml de mamar, fez a digestão, pronto. Né? A criança toma 200 ml de mamar, quando está ali, aquilo ali fica empedradinho ali. Para ali naquele estômago e fica. A criança fica ruim, muitas vezes até vomitar e passar. Né? Então, assim, é importante reduzir volume. É melhor reduzir volume e oferecer mais frequente, né? E às vezes assim, mas ele quer. Se não está vomitando, não há problema. E normalmente esse é um dos critérios de melhora, né? Então a criança quando começa a se alimentar é porque está passando e está melhorando. Mas é importante respeitar esse tempinho da criança. Agora, fui para a praia, aconteceu ali nos primeiros dias já de desenvolver, né, esses sintomas de virose. Qual é a orientação? Então, primeira coisa, repouso. Não dá para expor, assim, eu vejo muitas vezes os pais, é uma semana de férias, a gente quer ir para a praia. A criança não vai tolerar, né? Então, assim, corre-se o risco de piorar. Então, vamos fazer um repouso, vamos tentar melhorar, usar esse reidratante oral, usar esses probióticos, né? E às vezes tem que dar uma conversada, olha, eu preciso de uma medicação, existem medicações que podem ser usadas nesses casos também, conversa com o seu pediatra, o que eu uso, né? Eu procuro sempre dar uma orientada nos pacientes, assim, leva um kitzinho básico, leva um kitzinho. Ano passado, o pessoal que foi para a praia ficou muito ruim. Olha, eu acho que teve poucas pessoas que voltaram, que não voltaram doentes. Santa Catarina, principalmente, eu acho. Isso, né? E quem estava lá não conseguia mais medicação. Porque faltou medicação. Boa, então essa forma assim. Então, assim, eu acho que um kitzinho básico é interessante. Um remedinho para o vômito, um remedinho para repor flora intestinal, tá? Daqui a pouco até um kitzinho para reidratação oral. Acho que é importante ter esses recursos, assim, para se salvar nessa hora. E a viagem? Na viagem, se a pessoa passa mal? Dá para usar medicação, tá? Então, assim, a gente pode usar Dramin, existe o Vonal, que é um que não dá tanto sono. Então, assim, pode ser usado e acho que é bem interessante. Né? São viagens longas, são viagens que as crianças, às vezes, não toleram muito, né? Importante também a questão do transporte, né? Da viagem. Isso. A criança na sua cadeirinha adequada, no bebê conforto. Bebês, eles precisam do bebê conforto. Né? Alguns pais dizem, o bebê é desconforto, porque não fica bem Parece acomodado. Que fica apertadinho, né? Mas assim, é importante esse transporte adequadamente, tá? Então, assim, é importante. Mas eu levo no colo, eu vou segurando. Não tem como,
tá? Então, assim, é alta velocidade, é bastante movimento, então é importante. É importante, assim, eu estou viajando com crianças, vamos ter umas pausas programadas para isso. Daqui a pouco vamos legal. dividir essa viagem, daqui a pouco fizemos uma viagem até a metade, programamos para amanhã fazer o resto. Agora é imprescindível ter essas paradas, né? Estica um pouquinho a perna, a criança também para um pouquinho, restabelece, ele brinca um pouquinho num restaurante, né? Numa área kids, depois retorna à viagem, isso sempre muito importante. E a hidratação também nessa viagem, né, doutora? Isso, é isso, exatamente, é importante, até porque às vezes vai com o ar ligado, o ar já resseca mais o ar que a gente está respirando, então precisa se hidratar melhor, né? A maionese continua sendo a vilã? Na realidade, a maionese é vilã em função do ovo cru, né? Então Tem se que saber usa como é preparada. isso, então tu usa a gema crua, né? E essa gema, ela pode estar contaminada com salmonela, né? É a gema, então. É a gema, né? A gema ou a clara do ovo, né? Mas O não ovo é a casca, cru. como dizem. Na realidade, a salmonela, ela é da flora intestinal dos frangos. Ela é uma bactéria que existe ali, que para o frango ela não faz nada, né? A maioria desses ovos que a gente compra, que são ovos de granja, tudo, né? São ovos que são adequados, são higienizados e que muitas vezes o frango mesmo, ele é tratado para que não tenha isso, né? Então, a gente corre um risco menor, né? Mas a salmonela, ela normalmente ela está na casca, e quando faz a quebra do ovo ali, ela contamina, né? E se tu não tem o cozimento, tendo o cozimento não tem problema, né? Mas tu sempre vai usar normalmente um ovo cru para fazer a maionese, Mas então é ali que está. A salmonela é exclusivo do ovo, por Não, exemplo? ela é mais frequente no ovo. Tá, porque tem outros, Mas né? tem outros alimentos. Então, um alimento que esteja, né? O que acontece? Ela pode estar em outro alimento, e se esse alimento, por exemplo, não foi, principalmente saladas e coisas, a gente tem que ter cuidado, não foi bem higienizado, né? Ou ele foi um alimento que ele foi cozido e ele ficou contaminado e ficou, por exemplo, fora de refrigeração. A refrigeração também vai fazer com que se diminua essa bactéria. Então, ele ficou exposto e acaba ali contaminando. Por isso que eu falei dos buffets. Então, por exemplo, se eu colocar alguma coisa que estiver, né, o peixe é uma coisa que é fácil de estragar. Então, assim, coloca esse peixe que ele já está contaminado ali e ele vai no calor, não está bem conservado, vai proliferando aquela bactéria, né? Então, você vai ter, ao invés de uma virose, uma infecção bacteriana, né? Com sintomas, né? A Como virose pode evoluir para uma infecção ou são coisas Na diferentes? realidade, a virose, ela diminui as bactérias boas que nós temos no nosso organismo, que nos protegem no intestino. Assim. Isso. E aí, quando você tem algumas bactérias, tu tem ali bactérias que não são tão boas no intestino, e as boas morreram, essas bactérias más, digamos assim, né, que causam patologia, elas proliferam. E aí elas podem fazer uma infecção bacteriana secundária. É mais grave. Isso. A gente tem que ter bastante cuidado com o uso de antibiótico em diarreia. Então, assim, ele é necessário em alguns casos, mas não em todos, porque muitas vezes as bactérias boas, elas estão dando conta daquele micro-organismo, e a gente acaba matando essas bactérias boas com antibiótico, que ele mata as boas e as más, matando todas as bactérias, e se proliferam mais bactérias más ainda. Então, assim, é importante isso. Então, assim, não é sempre diarreia e antibiótico não é uma coisa sempre vou usar, mas também não é nunca vou usar. Tem que ser bem administrado. Exatamente, tem que ser bem adequado, tanto o tipo de antibiótico quanto a hora que vai se iniciar esse antibiótico. Mas é importante em muitos casos. A febre. Quando, por exemplo, a criança não tem sintoma, só tem febre. Já me parece que isso também é comum. A febre é um sinal sintoma de alguma infecção. Que é o que o organismo está tentando se ele recuperar de alguma coisa, né? Ele está combatendo. A febre é uma reação inflamatória e ele está combatendo algum micro-organismo que não é do nosso organismo. Então tem que botar o termômetro no kitzinho.
Exatamente, sempre. Antitérmica é uma coisa que nunca pode faltar, né? Eu sempre digo que as mães têm termômetro na mão, né? A gente encosta. Com certeza tá com Isso, a gente febre. Mas é Nossa, assim, é né? assim que funciona. Ah, depende, né? Eu sou uma. Eu digo, vem aqui que eu vou ver que temperatura tu tá. Eu dou um beijo na testa. dá Porque, uma... eu digo que tá 37,7. Normalmente eu acerto. Nossa, Normalmente eu acerto, mas também, né? Todos esses anos de pediatria, né? Então, assim, é importante isso, sabe? Né? Outra coisa, a criança tá se queixando de frio, tá com as mãos geladas, tá com a testa quente, mas eu coloquei o termômetro e tá 36,5. Essa febre tá vindo. Quando que isso é começa a febre? É interessante, né? 36 e 37, né? Normalmente 37,2, 37,3, mas é isso que eu digo. Então, assim, ó, a criança tá com 36,5, ela tá com a mão gelada, tá com a testa quente, tá ali meio... já tá jururu. Sim, nada tá bom. Exatamente, vai vir a febre. Então, assim, fica meio de olho porque vai vir, né? Eu sou bem receosa com febre. Eu não gosto de deixar crianças com febre. Vamos deixar chegar a 37,8, a 38 para medicar. Meu Deus. Tá? Eu não gosto. Por quê? Nós temos casos de convulsão febril, tá? Isso em torno de... Normalmente mais frequente até os 5 anos de idade, tá? E a convulsão febril, ela se dá quando a febre está subindo. Então, eu medi... Não é quando tá com 40 graus. Não, ela está subindo. Durante a É a evolução. subida muito rápida. O que acontece? Medi a temperatura, estava 37,1. Dali 2 minutos está 37,5. E eu vou esperar mais um pouquinho. E nesse período, a criança pode convulsionar. Não são todas as crianças, não são. São poucas. Mas a gente não sabe quem vai ser, tá? Isso é uma condição que a gente chama bem importante isso. benigna. Não é uma condição que vai dar epilepsia depois, não. Em função de maturidade cerebral. Então, assim, a gente não sabe qual criança vai ser. Então, eu sou bem neurótica, diria, com febre. Eu acho que tem que medicar. Então, assim, botou o termômetro, a criança tá ali meio ruinzinha ali, 37,1, tá? Eu acho que tem que medicar, certo? Medica, dá o antitérmico e fica cuidando. Por quê? Porque esse antitérmico a criança tem que tomar, ele tem que ser absorvido, ele vai para a corrente sanguínea e aí ele vai fazer o efeito. Ele demora quanto tempo mais ou menos um antitérmico, naturalmente, para agir no corpo? 30 a 40 minutos. Então, em 30, 40 minutos muita coisa pode acontecer. Exatamente. A febre pode aumentar bastante, Isso, então né? por isso que eu digo, então assim, tá com uma febrezinha baixa, medica, né? Outra coisa, a febre por si só, ela já dá náusea, já deixa a criança ruim. Então muitas vezes você dá o remédio, essa criança pode vomitar, então já tem uma dificuldade maior em usar a medicação. Então não deixar subir tanto a febre. Mas eu gostaria de saber até quanto a febre vai ir. Você vai saber. Você vai saber porque vai levar 30 minutos para fazer efeito. Se tu for controlando, tu vai descobrir quanto essa febre vai ser, né? E é importante também, a febre, ela tá dando e ela não está cedendo, né? Ela cedeu, mas ela ficou ali meio baixa, dali umas 3 horas. Bom. Eu posso intercalar a medicação? Pode e deve, tá? O que eu não gosto? Vamos manter antitérmico fixo. Eu tô dando de 3 em 3 horas para não dar febre. Não. É importante que a gente tenha noção de como essa temperatura está indo. Eu não preciso deixar a criança com febre. Eu vou deixar agora chegar a 40. Não. Mas eu preciso saber se essa febre está dando de 3 em 3 horas, de 6 em 6, de 8 em 8. Mesmo porque, né, doutora, tem muitas vezes que dá uma febrezinha, depois ela vai embora e deu. Não volta mais. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou usar 3 dias antitérmico para prevenir. Não. A febre é um sintoma muito importante. A gente precisa saber o comportamento dela e o comportamento da criança com essa febre. Então, assim, muitas vezes a criança tem a febre, na hora da febre sempre vai estar ruinzinho, né? É um mal-estar, a gente quando tem febre também fica ruim. Então, é um mal-estar, eu fico ruim, tal, tá, beleza. Passou, a criança tá lá faceira. Bom, eu já posso ficar um pouco mais tranquila, tá? Com relação ao que está causando essa febre. Baixou a febre, a criança continua caída, não tá legal.
Vamos abrir o Ficar olho. alerta. Exatamente. Então, é importante isso. Então, assim, não tem que usar antitérmico fixo, mas também não precisa deixar essa febre subir alta. Perfeito. Nós já Doutora, estamos nos encaminhando para o final, isso, né? e eu quero fechar com mitos e verdades. Pode ser? Vamos lá. Por quê? Porque que acontece? Esse período do ano, muitas crianças ficam com os avós, que são uns amores, a gente ama vocês, avós, sem Maravilha, vocês a umas gente não é bênção na nada. E são bênçãos na nossa vida, ajudam muito os papais. É a rede de apoio, né? É a rede de apoio muito importante. Agora, tem aquela sabedoria popular, né? O vô e a avó não deixam a criança ficar de pé no chão de jeito nenhum, senão vai dar gripe. E aí? Isso as crianças não podem ouvir, né? Mas não tem problema. Não vai dar gripe. Não tem problema, tá? Por quê? Porque a gripe ou o resfriado sempre é uma contaminação viral ou bacteriana, né? Então, assim, o pé descalço não vai ter problema. E a roupa molhada? A roupa molhada também não. Mas a roupa molhada pode dar fungo. Então, isso tem que cuidar. Então, assim, o ideal é não ficar com roupa molhada, porque a pessoa fica com a roupa molhada, acaba o organismo produz calor e isso é um prato, né? O úmido com o calor é um prato cheio para fungo. Então, isso é uma coisa, saiu da piscina, vai almoçar e vai ficar 2 horas fora da piscina, troca o biquíni, troca o calção, né? Para não ter o risco de fungo. Mas não em função de doença. Tá. Outra coisa, a criança tá gripada, tá lá na casa da avó e do vô, tá gripada e aí a avó não deixa tomar sorvete. Ela tá com dor de garganta, não pode tomar sorvete? Não tem problema também, porque a questão não é da temperatura, né? A criança não tá legal e muitas vezes a temperatura um pouquinho mais fria, ela é até mais agradável. Então, assim, não há problema nisso. Depende de como a criança, né, apetece. É claro que eu não vou deixar uma criança que está lá doente, sem roupa, no ar-condicionado, congelando. Isso não é bom para ninguém. Mas tu vai deixar numa temperatura adequada e um sorvete numa temperatura adequada, não tem problema nenhum. Vento da otite? Vento não dá otite. A otite é sempre uma infecção bacteriana também, tá? Ou viral, ou uma infecção externa, fúngica, alguma coisa assim, mas não dá otite, então não tem problema. Mas tem crianças que têm desconforto com o excesso de vento, tá? O ouvido, normalmente, ele tem uma curvatura. Algumas crianças têm o ouvido mais retinho e sentem desconforto. Mas essa criança, normalmente, ela já fala, né? Claro, o bebezinho não. Vai se queixar de dor, no caso. Mas uma criança maior, ela já se queixa. Mas não, ele não vai causar uma otite. Adorei. Mais alguma dúvida? Deixa eu pensar. Tem. Por exemplo, assim, queimadura do sol, né? Sim. Inclusive Boa, Camila. limão, né? Tem que evitar. Isso. A folha do figo, essas Isso. coisas. Então, assim, tanto a folha do figo quanto o limão, eles fazem uma aceleração na produção de melanina do organismo, certo? Só que eles fazem essa queimadura. O limão provoca manchas, tá? Então, assim, tem que ter bastante cuidado com o uso de limão em piscina, em praia, porque, né, vai sair, né, às vezes tu olha assim, mas o que aconteceu? Uma mancha escura, marrom, feia, né? Mas E já não pode tive causar bolha. até uma queimadura, doutora? Pode, tive bolha pode. por causa do limão. Isso aí, pode fazer queimadura, porque ele acelera esse processo de penetração do sol ali, né? A folha de figo, socorro, né? A folha de figo é uma coisa que eu não sei, ainda tem gente que usa não sei como, com toda a informação que tem, mas provoca queimaduras de 2º, 3º grau e são horríveis. Então, assim, não se usa nada disso. O que tem que usar no sol? Proteção solar. Fez uma queimadura, hidrata bem essa pele, hidrata muito a pele, hidrata o organismo, né? Muitas vezes tem que usar analgésica, tudo, mas a hidratação, esses pós-sol, tudo isso ajuda com a questão. Mas se tem uma queimadura de limão, passa alguma coisa? Hidratação. Vai hidratar, tá? Usa bastante hidratante nessa pele, né? Mas não clara de ovo, por exemplo. Não precisa. Não, na realidade a clara de ovo ela hidrata. Então dá pra ser. Entende? Foi uma dica. Mas Agora é clara de ovo, gente. A clara de ovo Rosana ela deu vai a dica hidratar, da mas o melancia. importante é o quê? E você tão afiada hoje, hein? Qual é a minha preocupação? Mas a minha foi sem querer. Mas qual é a minha preocupação com a clara de ovo, tá? É que isso pode contaminar. Então, assim, não. o que é? Um hidratante normal. vai na farmácia. Doutora, mas falando em hidratante, tem alguns hidratantes que tem muita química envolvida. Tem algum hidratante que seja melhor, assim? Tem alguns hidratantes que são hipoalergênicos,
hipoalergênicos, que a gente até recomenda para bebê, que não tem nem cheiro, nada, nem perfume, né? Mas normalmente com assim tu pode usar um hidratante normal desses assim, que não vai ter problema. Questão da gente não colocar a babosa, não vou colocar clara de ovo, não vou colocar um chazinho, babosa, é pela contaminação que tu vai ter. Perfeito. Então isso é bem importante a gente ter cuidado. Adorei. Júlia Berghetti Xavier, é hora de trazermos aqui as ganhadoras dos nossos presentinhos. Bom dia. Isso mesmo, bom dia, quase boa tarde, né? Já meio-dia, pessoal, indo almoçar, mas vamos lá. Começamos por qual? A necessaire ou a camiseta? Vamos começar pela camiseta. A camiseta. Então, quem vai ganhar nosso presente, essa camiseta exclusiva dos ouvintes da tua Rádio Alvorada, 65 anos, é a Natália Gouveia Santana. Comentou, falou, né? Deixou um agradecimento à doutora Roselane e vai levar a camiseta para casa. Perfeito. Quem vai levar necessaire? Quem vai levar necessaire é a Neuci Franceschetto. Também comentou lá no início da nossa live e as duas podem vir aqui na recepção da tua Rádio Alvorada em horário comercial até quarta-feira que vem, né? Tem uma semana para vir aqui retirar os presentes. Legal, obrigada, Júlia. E obrigada também, muito obrigada, aliás, ao Centro de Diagnóstico, também o Dr. Lucídio Busnello, que é médico psiquiatra, a Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia. Conosco também aqui no podcast temos a AF Tecnologia e Segurança, DB Uniformes, Solucione Imóveis sob medida, Menegúcia Arquitetura e Hospital Cristo Redentor. Adorei o nosso papo de hoje, também doutora. Gostei. Muito adorei, obrigada. Não vi passar. Todo mundo diz a mesma coisa. É que realmente é uma conversa, né? E nós queremos exatamente que se mantenha dessa forma, porque até para que nós possamos abrir espaços, como a gente tem feito, para que o ouvinte tire suas dúvidas também, importante. né? Acho que é bem interessante essa e participação. Muitos dos nossos questionamentos são de pessoas que entram em contato conosco. Vai ser sobre o quê? Pede lá sobre isso, né? O William hoje não mandou nenhuma, mas quando se fala em criança, ele sempre manda. A gente tem conhecimento. Tá tudo esclarecido? E uma coisa que eu vou levar para a vida desse podcast é que não dá para usar cotonete, né? Porque todo mundo que passou aqui falou isso. E não dá para usar cotonete. Tem que ter bastante cuidado. Por quê? Porque tu vai acabar colocando mais a cera mais para dentro, tu corre risco de trauma. Tem essa semana um gurizinho que fez um trauma no dedo. Tem que cuidar. Dica valiosa. Doutora, só vamos lembrar onde você atende, por favor. Eu atendo ali no Hospital São Lucas, tá? Então, ali no Centro Clínico Providência. Né? Trabalho na PAI também, estou fazendo um trabalho na PAI, está bem interessante. Legal, obrigada, doutora, obrigada mesmo. Viu? Eu que agradeço o convite, doutora obrigada Rose, mesmo. Uma pessoa muito querida também. Gente, até quarta que vem, mesmo horário, 11 horas, nos canais digitais da tua Rádio Alvorada. Um beijão para todos, boa semana. Beijo, gente, até quarta.